Fala pessoal, Túlio Leles. Hoje no Blue Farm Entrevista teremos um tema aqui muito relevante, muito importante para todas as pessoas envolvidas no agronegócio. Seja você estudante, seja você profissional que já esteja empregado, nós vamos falar sobre inglês no agronegócio. Para isso nós trouxemos a Rízia Prado, a gente vai bater um papo com ela. Ela é fundadora do Green Go Inglês, que é um inglês de sucesso agro, uma pessoa que é especialista em inglês para o agronegócio, conhecedora a fundo desse tema, e vai ser muito legal. A entrevista foi muito bacana. Tenho certeza que se você aí está precisando de um direcionamento, de qual curso deve fazer, se você deve fazer um curso mais focado para o agronegócio, se o seu nível de inglês já é capaz ou necessário, o suficiente para fazer esse curso, uma série de dúvidas, dicas. A Rízia tem um pensamento aí mais global sobre o agro também. Vocês vão curtir bastante. Então, falando em curtida, antes de tudo, para dar aquela força para o nosso canal, curta aí esse vídeo já, faça sua agroinscrição, ative o sininho de notificação para que a gente possa trazer aqui mais agroempreendedores, homens e mulheres de sucesso do agronegócio, para que você fique antenado e conectado com tudo isso. Muito obrigado e curta a nossa entrevista aí. Fala pessoal, iniciando aqui a nossa entrevista com a Rízia Prado, Green Go Inglês. Rízia, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado aí o nosso convite para estar batendo esse papo. Gostaria de dizer assim, antes de tudo, que eu te sigo lá no Instagram, te sigo nas redes sociais. Aqui na Blue Farm nós somos um canal ligado à inteligência no agronegócio, empreendedorismo, e a gente gosta de conversar com o mundo das AgTechs, que são empresas, empreendedores disruptivos. E o seu negócio, e para ser disruptivo, para ser inovador, não necessariamente você precisa fazer um app, fazer uma tecnologia diferente, né? O modelo de negócio por si só muitas vezes já é uma inovação. E você fazer um modelo de negócio que fale com o agro diretamente, que dê essa ênfase no agro, e o inglês, né, que é tão difundido, tem tantas escolas, tantos players no mercado, você vem e consegue fazer essa diferenciação. Eu acho isso fantástico e parabéns, antes de tudo, então, pela sua inovação, pelo seu empreendedorismo. Seja bem-vinda. Obrigada, Túlio. Eu estou muito feliz pela oportunidade, pelo convite. Eu acredito muito em aproximar, né, o produtor dessa tecnologia, né? Hoje, eu acabei de escrever um artigo recentemente sobre tecnologias disruptivas. Eu acredito muito nisso, né? Para sustentar aí, qual que é a estimativa? 50 bilhões de pessoas até 2030. A gente precisa da ajuda da tecnologia disruptiva, né? Porque senão vai ser impossível alimentar todo mundo. Porém, a tecnologia, a gente não pode esquecer da empatia também com o produtor, né? Em terra de tecnologia, quem tem coração é rei. Então tem que unir os dois. É verdade, cada vez o produtor, o campo, né, o agronegócio, né, que é um negócio, ele fica mais afeito às tecnologias e às inovações que surgem, né? Falando um pouquinho, Rízia, começando, o inglês não é a língua mais falada no mundo, né, pelas pessoas, mas é a língua reconhecida internacionalmente e para negócios como um todo, para viagens, para que a pessoa... É a língua comercial do agro, né? Para você se comunicar hoje no agro, a língua comercial é o inglês, né? A língua mais falada é o mandarim, né? Mundialmente falando. Exatamente. E aí, a primeira pergunta é assim, para ir direto ao ponto, quem está assistindo a gente aqui, o que é o Green Go Inglês e o método ISA? A gringo, eu fiz essa brincadeirinha, né, com o nome, né, que a gente chama o estrangeiro de gringo, né? Mas essa pegada da agricultura, né, do verde, eu fiz uma brincadeirinha aí na época, alguns anos atrás. Então, gringo é o nome da minha empresa, é uma empresa online, né, em inglês, uma plataforma online. Na verdade, ISA é o nome do meu curso fechado, que é Inglês de Sucesso Agro. O método que eu uso dentro do ISA chama método raiz. É um método bem de aprendizagem acelerada, totalmente fora da curva dos métodos tradicionais. Eu tenho aulas onde o produtor está dentro da colhedora no campo, filmando, entregando milho lá na usina de etanol,
para DDG, Dry Distillers Grains, que é grão seco por destilação. Então, eu faço uma aula dentro de uma situação real, totalmente fora da curva, de textinho, texto didático, né? Eu acredito muito nisso. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, então eu busquei trazer aquilo que eu sofri lá pro pessoal, né, e do agro, né? Formei em gastronomia, eu trabalhava na horta da faculdade, foi meu primeiro contato com agronegócio, com agro, né, de maneira geral. Eu não imaginava que ia acontecer isso tudo, mas foi uma surpresa muito grande, assim, poder trazer isso, né? Eu buscava muito esse material fora e eu não encontrava nada. E eu ministrava aula particular e eu queria que o aluno, como eu moro aqui em Rio Verde, Goiás, o agro é muito forte aqui, Túlio. Então eu queria que o meu aluno falasse algo ligado, né? Se ele estava naquela profissão, eu queria que ele falasse algo ligado àquilo. E eu chegava perguntando como é que fala plantio direto, como é que fala nematóide cisto, como é que fala, enfim, insetos e doenças em geral. E não tinha nada. E eu falei, eu vou criar um material. Criei, fiz um MVP e acabou sendo um sucesso. Depois eu criei um curso online. Então, o método é o método raiz, né? Que você meio que aproxima, não é aquela coisa fria, né? Apenas da sala de aula, você dá uma aproximada com as situações reais do dia a dia. Até vejo que uma coisa que você utiliza bastante é contextualizar e colocar sempre aquele termo dentro de uma frase. E aí você falou um pouquinho aí de como que você teve esse insight de fazer esse nicho, né? Porque você, de certa forma, nichou o inglês para um público específico. Então, você não fez provavelmente deve ser uma pergunta que você deve escutar bastante, você é agrônoma, você é do segmento, acaba que você não é, você veio da gastronomia, né? Fez um curso de culinária, e como é que foi esse insight de falar, poxa, eu vou trilhar esse caminho aqui de fazer esse curso para o agro? Nossa, isso foi uma coisa tão, tão fantástica. Eu sou muito apaixonada na natureza, de uma forma geral. Quando eu trabalhava na horta da faculdade, foi o meu primeiro contato com o agro, né? A gente fazia adubação, tinha todo aquele sistema ali, porque o solo muito frio nos Estados Unidos. Então você aprende, né? Muita coisa. Só que eu não imaginei que ia usar isso algum dia. Então eu mudei para Nova York, eu morava na Carolina do Norte, mudei para Nova York, me formei em ESL, English as a Second Language, porque era o outro sonho que eu tinha de poder ministrar aula de inglês. Legal. Quando eu voltei para o Brasil em 2012, eu ministrei aula em escola tradicional e o que aconteceu? Eu me sentia muito travada ali, eu tinha muito problema nas escolas que eu trabalhava porque eu queria mudar o método. Eu achava que não estava, ninguém ia aprender daquele jeito, ia demorar muito tempo. E eu tentava fazer alguma coisa ali e acabava que criava problema com a coordenação. E, enfim, o que aconteceu? Eu fiquei tão grilada com essa parte que eu falei, gente, ninguém aprende desse jeito. Eu fui fazer tradução. E aí, qual setor que eu fui fazer tradução simultânea? O setor agro. Comecei fazendo tradução. E fiz tradução para grandes sites, empresas grandes, multinacionais grandes hoje no agronegócio. Eu fiz muita tradução escrita e comecei a fazer tradução também, a gente chama de consecutiva. Um pesquisador vinha e eu traduzia em conferência, essa coisa toda. E aí eu comecei a ministrar aula, né, para o pessoal do agro. E aí já começou tudo, que é aquela parte que eu te contei, que eu não encontrava material nenhum, aí eu criei um e-book, esse e-book ajudava os meus alunos, e surgiu a necessidade de criar um curso online, porque a demanda, eu comecei a dar aula por Skype. Túlio, minha agenda lotou assim, ó, não tinha, era impossível atender todo mundo por Skype, eu não tinha voz mais. E aí eu criei esse curso online e foi um sucesso, assim, tem quase 2 anos agora, sucesso muito grande, assim, eu estou bem feliz. E agora eu tenho um módulo no meu curso de manejo de pastagem. E agora eu estou indo para a pecuária. Esse ano de 2020 é o ano que eu vou entrar dentro da pecuária, assim, com tudo. Veterinária e zootecnia. Legal. Primeiro, assim, a questão de tradução simultânea que você fez é punk, né? É difícil, né? É um negócio que exige realmente um inglês bem avançado. Então, você pega indiano, né? O pessoal da Índia vinha bastante, indiano e australiano. O australiano tem um sotaque meio da Inglaterra ali, parece uma coisa meio
meio fechado e eu tinha muito contato com os americanos, né? Então, Sim. o inglês australiano ele é um pouquinho mais fechado. Eu fiz muita tradução lá no IAC, em Ribeirão Preto, para o pessoal que trabalha com cana-de-açúcar. Legal. Rízia, o pessoal que te procura, estudantes aí das agrárias de forma geral, outros profissionais que já estão no mercado e querem um diferencial, na questão da empregabilidade, sem dúvidas, né? O que o pessoal busca um diferencial, na verdade hoje é quase uma obrigação, né? Nem tanto um diferencial. O inglês, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cases aí que você já teve, os feedbacks das pessoas que passaram pelo seu curso e o que isso agregou na vida deles. E gostaria de deixar aqui um relato pessoal meu assim, que o inglês, além da questão da empregabilidade, ele vai muito além. Se você tem essa segunda língua, independente do campo que você atua, sei lá, você gosta de esportes. Se você sabe inglês, você vai poder ver os conteúdos de esporte em português e inglês. Então, você automaticamente já quadriplica as suas opções de buscar conhecimento, né, de absorver conhecimento. Mas falando da questão da empregabilidade, deve ser bem interessante, bem legal esse feedback que você tem. Então, Túlio, o mercado em si é muito competitivo. Você está no mercado, você sabe que eles são muito competitivos lá fora. Então, o nosso pesquisador, por exemplo, ele infelizmente não tem tanto apoio da iniciativa privada quanto nos Estados Unidos e até governamental, de uma maneira geral. O apoio à pesquisa é muito grande lá fora. Então, hoje você pesquisa algo em inglês, você tem 1000 opções de pesquisa. Você Exatamente. pesquisa em português, você tem, infelizmente, 5 pesquisas ali. É muito difícil para o pesquisador hoje no Brasil sobreviver. Não falando da capacidade técnica, nós somos muito bons e eles sabem disso lá fora, eles reconhecem, eles acham milagroso o que a gente faz com o gargalo da infraestrutura de rodovias que a gente tem, de distribuição. Eles acham isso um absurdo. Como é que a gente sobrevive? Porque a malha ferroviária nos Estados Unidos é uma coisa, tipo, né? É, Tem toda, é. ela é toda trabalhada, ela é Quando você olha o incrível. gráfico E dos aqui Estados no Brasil a Unidos, a gente tem uma malha linha incompleta. é verdade. O brasileiro realmente faz milagre, né? Faz milagre. Até um adendo aqui, o slogan da Blue Farm é o agronegócio é o Brasil que já deu certo. Então, mesmo com todas essas dificuldades, o agro conseguiu já dar certo, né? Exatamente, nós temos uma vantagem que é o clima, né? O tempo. Eles não têm essa vantagem, né? De uma safrinha, por exemplo. Então, eles acham incrível o que a gente faz. Mas os cases, assim, dentro do. Eu tenho muito case de sucesso, graças a Deus, muitos alunos que nunca estudaram inglês e após 4 meses passar em primeiro lugar no mestrado. Eu tenho um aluno que passou em primeiro lugar na UFG, melhoramento genético de plantas. Tive alunos que o sonho era ir lá para fora fazer intercâmbio e estudando inglês voltado mais para o agro, você tem um benefício maior de entender o que estão falando dentro do barracão, de poder auxiliar o seu host que está lá fora. Pesquisadores, de maneira geral, que vão lá para fora, né, buscar essa tecnologia, fazer pesquisas, né, de melhoramento, de breeding, de semente, de uma maneira geral. Então, isso acaba que torna o nosso profissional mais competitivo. Então, o inglês, de maneira geral, eu falo assim: olha, não quer fazer meu curso? Tá tudo bem, mas faça alguma coisa que vai te tirar daquela comfort zone, que vai te tirar da linha de conforto, da zona de conforto. Você precisa se comunicar em uma língua comercial, é o inglês, não tem como fugir dela. Então, se você comunicar em inglês, você tem que buscar outras maneiras ali que vai te colocar numa posição onde você seja um profissional referência na empresa que você trabalha, né? Para ajudar o gerente, para você ser um profissional bacana, para se desafiar também pessoalmente. Eu acho isso muito importante. E falar a língua é fundamental, né? Você, às vezes, é um ótimo técnico, um excelente técnico aqui, e você chega lá fora, por não saber a língua, você acaba perdendo por uma pessoa que tecnicamente é pior que você, Exatamente. mas tem mais fluência na língua. Você falou aí da Austrália, eu já morei na Austrália 1 ano, entre Austrália e Nova Zelândia, e a gente sente totalmente isso. Se não souber realmente não desenvolver com a língua, já é um corte, né? Eles já te cortam automaticamente. Você concorda comigo, então, que o australiano tem um sotaque meio parecido Tem. com o pessoal do UK, da Nossa, Inglaterra ali?
como eu sofri para pegar ônibus lá, pedir informação em ônibus para motorista, porque aí é a vivência do dia a dia mesmo, né, de você ter que lidar ali, não tem um tempo para você pensar, tem que ser meio automático e vai no acerto e no erro. E eles têm um E dialeto específico, né? Aquele G'day, G'day. G'day. Eu falei, gente, que coisa mais louca. É uma maneira de. É um dialeto deles particular. é um dialeto, como nós temos aqui também, né? As É, nossas gírias verdade. e sem contar os estados, né? As nuances do mineiro, dos estados aqui do Verdade. Brasil. E isso transfere muito para os termos, né, do inglês específico. Por exemplo, a mandioca. Alguns lugares é mandioca, macaxeira, É, aipim. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, são os sem dúvida. regionalismos. Tem lugares, por exemplo, em Iowa, que eles chamam a oficina, né, o barracão, né? Alguns chamam de shed, guarda o maquinário dentro do shed. Já você vai para as Dakotas, por exemplo, eles chamam de shop, que é uma expressão curta para mechanical shop, que seria o barracão ali de máquinas. Então, tem várias expressões que é usada que tem essa particularidade regional da língua. E saber essas particularidades faz com que você tenha mais proximidade, né? As pessoas sintam que você está mais inserido dentro do contexto ali quando você consegue usar esses termos que usualmente eles utilizam. Risa, Conexão, né? conexão total. Falando um pouquinho do perfil, né, vamos dizer assim, do aluno que te procura, do profissional que busca. Eu não sei se você tem um perfil específico, é lógico que você está aberta para todos os públicos. Você vinha focando talvez mais na parte de agricultura nesses 2 anos, e agora você falou que está indo para a parte de pecuária. Uhum. E, assim, qual que é o público que mais procura? A pessoa, por que que ela opta fazer o curso específico do agro e não fazer um curso tradicional? Você podia esclarecer um pouco, o pessoal está assistindo a gente, que tem a dúvida nesse ponto? Sim. O que acontece é que tem muito profissional que já está no inglês intermediário, já consegue se comunicar bem em inglês. Ele me procura porque ele fala: eu não sei falar de uma deficiência nutricional da planta, eu não sei explicar um ensaio em inglês, eu não sei participar de uma reunião de alinhamento de safra em inglês, é, eu não sei falar de um manejo de pastagem. E que vocabulário que é? Como que eu faço? Então, eles falam inglês, só que não sabem falar o inglês aplicado, vamos dizer. Ok. O que acontece? Eu pego um aluno cru ali, inglês é inglês. Esse é um vocabulário específico. É a mesma coisa que você Sim, estudar medicina, tem um vocabulário específico, mas você fala português, mas tem um vocabulário específico. É como se fosse a mesma coisa. Eu trabalho muito textos com áudio aplicado, só que dentro do curso também, como eu formei em gastronomia, trabalhei de garçonete na faculdade, tenho aulas fora do agro também, para você saber fazer um pedido no restaurante, alugar um carro, hotel, tudo isso eu abordo também, porque eu acho importante saber esse vocabulário para quem vai viajar também. Só que a parte do agro, eu tenho toda uma estrutura que eu montei em 3 fases, onde você, antes de se aproximar do produtor, a gente manda um e-mail para o produtor, depois a gente conhece o produtor, a gente vai fazendo todo aquele relacionamento com ele. Então, quem me procura muito, de maneira geral, no agro, a gente tem RTV, assistente técnico, departamento de marketing, desenvolvimento de produto, pesquisador, produtor rural também, e de uma maneira geral. A parte da zootecnia, eu senti uma necessidade muito grande, porque os alunos falavam, você podia tanto, né, pegar um pouquinho ali de nutrição, de gado de leite. Eu tenho muitos amigos veterinários particulares, que já dei aula também para eles, e eu falei, realmente, eu abordei, né, um módulo só de manejo de pastagem, eu adoro também a pecuária, e aí agora eu já estou testando o produto já com alunos eu faço esse teste que eu acho importante, né, e com alunos veterinários já, nessa parte de animais de grande porte. legal, legal, muito interessante. Falando um pouquinho dos seus canais de comunicação, de educação, na verdade, né, de como que você entrega
para os seus alunos hoje? O curso online, a pessoa acessa e tem os módulos, tem aula presencial também, você faz mentorias, você faz turmas fechadas. Quem se interessa por fazer hoje o seu curso, de que forma que ele pode que você entrega, né, esse produto seu? Eu tenho um slogan que é espalhando o inglês agro. Eu estou numa missão de espalhar o inglês agro e fazer o profissional se diferenciar mesmo no mercado, ele desafiar o status quo. Eu acredito muito no desafiar daquilo que está normal, se desafiar mesmo de uma maneira geral. E eu acredito que se ele sair da zona de conforto dele, ele vai conquistar muito do que ele jamais imaginava que poderia conquistar. Então, eu aposto muito nisso de espalhar o inglês agro. Eu ministro muito workshop no Brasil inteiro, as faculdades me convidam. Eu dou um workshop e uma palestra também, como falar inglês agro, que eu passo várias técnicas, né, de como falar inglês de uma maneira geral, não focar na gramática, a gente não aprende decorando lista de palavras solta, você não aprende inglês escrevendo e falando. Isso é uma coisa muito interessante, mas eu explico o porquê disso tudo, sabe? Isso é bem polêmico, mas as pessoas acabam entendendo isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é focar na compreensão auditiva. Se você entender bem, o resto é um processo natural. A gente lê porque a gente é adulto e você vai falar. É a mesma coisa de quando a gente era criança. Não dá para fazer o processo inverso. As escolas pecam muito em já treinar conversação. Vamos fazer conversação. Mas você não tem vocabulário, você não entende quando falam com você. Então, é um processo inverso. Então, eu faço todo esse trabalho e então as palestras, o workshop e o meu curso, ele não fica aberto o ano inteiro. Eu faço turmas online, onde eu abro turmas e aí a gente tem uma plataforma, né? E dentro dessa plataforma o aluno tem login, senha de acesso e ele faz o curso no tempo dele, na hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Porque o pessoal do agro não tem como, Túlio, você ter um horário fixo ali, ó. Você tá lá na fazenda, você vai largar, você tá fazendo parto de uma vaca, você sai correndo para vir estudar inglês, não dá certo. Então, você tem que ter um acesso ali à internet, e agora a plataforma desenvolveu agora um sistema que você pode assistir a aula offline. Então, você pode, se você não tiver acesso à internet, você baixa a aula e depois você assiste ela. O pessoal viaja muito. E eu estou lançando o meu podcast depois de amanhã. O podcast está topíssimo. Eu queria muito dar esse conteúdo gratuito para quem não faz o meu curso, para a pessoa poder mudar ali o mindset dela de como aprender melhor. E o meu site que eu te contei, que eu estou lançando esse ano, totalmente em Libras, que era um sonho antigo, que eu queria ter acessibilidade. Eu queria fornecer essa acessibilidade para quem não escuta, né? De uma maneira geral. Tem a parte lá do escrito também, né? A legenda, mas em Libras eu acho isso muito importante, levar o agro para quem é surdo também. Eu gostaria que a pessoa tivesse acesso a esse conteúdo técnico, participar do agronegócio, eu queria que todo mundo participasse do agro. Legal, legal mesmo. Vamos convidar todo mundo então para ficar ligado já no podcast que vai sair. E assim, eu acho que é bastante grandioso as pessoas que compartilham informação. Então, você, além de ter seu curso, tudo, você não deixa isso fechado apenas para as pessoas que fizerem inscrição. E De a jeito prova nenhum. Tem disso. no YouTube também, no LinkedIn. Nossa, eu acredito muito nisso. Quanto mais eu dou, mais volta para mim. Eu tenho aula gratuita no YouTube, no LinkedIn escrevo muito artigo. Eu tenho os meus egg minutes com expressões técnicas e frases. E são coisas técnicas mesmo. Quem trabalha com nematóide, lá tem salsichoide do nematóide. Quem trabalha com plantabilidade tem corte de seção. Tem um monte de coisa ligada à tecnologia também. Eu acredito muito nisso. Não, é bem legal. Quem não segue ainda a Rise aí no Instagram, realmente esse Egg Minutes é fenomenal, que você já tem ali, né, diversos termos que você vai colocando e explica, né, nesse 1 minuto o que significa. Eu sei que você tem um e-book também, que é bem legal, muito bem elaborado.
A gente, inclusive, aqui na Blue... É gratuito, são 4 aulas gratuitas no e-book. O e-book Fala Inglês Agro, não é isso? Fala Inglês Agro, tem um vocabulário técnico, né? Para coisas assim que ninguém nunca viu. Por exemplo, como é que você fala, fazer aplicação a lanço, adubar a lanço, aplicação na linha, calcário, gesso agrícola. Ixi, tem muita coisa lá. E o site seu, com essa questão da acessibilidade, Libras, tudo que sirva de exemplo aí para outras pessoas, empresas do agro também. Parabéns aí, bem inovador também. Eu, particularmente, não tinha pensado nisso. Você já O está um site não passo à entrou frente. ainda no ar, mas ele vai entrar agora. Não, já, 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 Quase já. já tá no forno. Os meus editores, a gente já está trabalhando ali. Era um sonho antigo, Túlio, confesso. Eu queria muito que todo mundo participasse do agro. E quem é surdo não tem acesso a esse Verdade. vocabulário, ainda mais o vocabulário técnico. Eu falei, não, vamos colocar todo mundo. Eu estou desde o ano passado lutando com isso e está saindo agora. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz mesmo. Legal, legal. Parabéns mesmo. Risa, ensinar é a melhor forma de aprender, porque é bem legal isso também, né? Porque quanto mais você ensina, mais você fixa, né? Eu acho que fica aí uma dica para o pessoal também, quando tem um assunto que você quer fixar, o ideal é você estar aprendendo, você estar ensinando também, talvez no inglês você está ajudando outras pessoas, ensinando, te ajuda a Aprender. fixar. Nossa, eu aprendo demais todos os dias. Eu acredito muito nisso, em estar sempre aprendendo. Nós todos somos estudantes, né? E é esse desafio, é o desafiar do status quo, é estar buscando sempre se inovar, aprender algo novo que vai sair. A gente está hoje no mundo VUCA. Eu trabalho muito com empresas de forma geral. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil. Tem uma expressão em inglês que a gente fala volatile or volatile, que é volátil, uncertain, que é incerto, complex, né? De complexo, e o ambiguous, que é o mundo ambíguo. Hoje em dia, no agro, você não consegue fazer um benchmark em mais de 5 anos atrás, o que estava acontecendo na propriedade do produtor, porque o mundo está mudando muito rápido. A gente está no mundo VUCA, é um termo que eles usam, vem do sistema militar, isso é da época de 90, as corporações usam muito esse termo. O mundo VUCA é um mundo onde você precisa se adaptar rapidamente às mudanças, porque a tecnologia está aí, não espera. Era uma coisa que parecia um sonho trabalhar com drone, hoje é uma realidade, não tem como fugir dessa realidade da tecnologia mais, e você precisa se adaptar e adaptar todo mundo. Todo mundo tem que estar entendendo, participando de treinamento, buscando tecnologias lá fora, aplicar isso. O mundo VUCA, o mundo não para. Hoje não tem como separar mais. E eu notei isso esse final de ano, Túlia. Final de ano ninguém parou. Aquela coisa de recesso. Tava todo mundo fazendo orçamento. Já, nossa, eu falei, meu Deus, o mundo não para mais. Você tem que se adaptar no treinamento hoje. Não tem como você dar um treinamento e imaginar que a sua equipe absorveu o treinamento. Você já tem que fazer ele tem um segmento bacana que chama 6D. Você já tem que acompanhar e executar o processo do treinamento e dar feedback para a equipe, documentar os processos todos. Hoje em dia, se você não documenta processos, já está um pouco para trás. Então, o mundo está mudando É, muito e a gente tem que se adaptar a tudo. eu entendo bem isso que você fala. Tá tudo muito, vamos dizer assim, muito líquido, né? Não dá tempo nem de solidificar, né? Você já está Não. pegando e já está escapulindo pelas mãos e acaba que isso gera também até uma certa frustração, vamos dizer assim. Você também, ao mesmo tempo, tem que estabelecer, assentar isso dentro de você, porque senão parece também que a gente corre, corre e não sabe nada, o que não é verdade, né? Às vezes é bom a gente valorizar o que a gente tem, as nossas potencialidades, para que a gente saiba entregar e valorizar isso também. A questão fica... Desenvolver empatia, né? Também. O produtor, hoje eu falo isso para o meu aluno. O produtor, ele não quer alguém que chega na propriedade e fala, eu quero só faturar o pedido. Você tem que conversar com o produtor, perguntar Total. da terra dele, do legado dele, criar um relacionamento. A gente usa muito isso no marketing digital. Você se relaciona, dá muito, entrega muito,
para depois, de repente, pedir algo de volta, né? Que seria o faturar o pedido. Então, você tem que gerar muito conteúdo. Os pesquisadores hoje, quem não tem site, por exemplo, eu dou uma dica, tem um aplicativo na internet que é muito fácil de usar, que é o Linktree. O Linktree, às vezes, eu vou até te passar aqui depois o nome. Vai colocar na descrição Linktree aqui, é uma coisa tão simples. Eu uso na minha bio, porque o meu site estava fazendo. Eu falei, não quero deixar lá sem nada. E o pesquisador pode usar o Linktree para escrever os artigos dele e ir postando, porque você está gerando conteúdo para as pessoas de uma maneira geral. São dicas de como o produtor pode trabalhar melhor a terra, fazer análise de solo. Você tem que dar dicas ali gratuita, não preocupe em faturar, preocupe em criar um relacionamento, gerar algo para o produtor, que de uma maneira ou outra isso vai voltar para você. Se você chega já dando uma consultoria, vamos dizer, gratuita, uma hora ou outra você vai conquistar o produtor, entendeu? É uma comunidade, né, Riz? Assim, tá dentro dessa comunidade toda, pelo que você está falando no Linktree. Eu vejo isso muito, porque eu também sou produtor rural. E eu já venho buscando isso com os nossos parceiros comerciais há algum tempo, entendendo? Inclusive, eu tenho vídeos aqui na Blue Farm falando sobre isso. Para os consultores, as pessoas que são consultores, porque a pessoa que trabalha numa empresa, que ela está indo lá comercialmente, ela também é um consultor. Não necessariamente você precisa contratar consultoria, aquela pessoa já é um consultor. Então, entender o que acontece na fazenda, diagnosticar, fazer parte do problema, inclusive uma coisa que a gente faz é um grupo de WhatsApp, né, ali da propriedade, que a gente chama de controle gado de leite, por exemplo, e a gente insere esses profissionais dentro, porque a gente quer que eles vivenciem diariamente, né, em tempo real, o que está acontecendo na propriedade. Quando eles cheguem, que eles possam já saber o que está acontecendo, para não aquele profissional que chega, como é que estão as coisas, tudo bem, como é que vai? Ele não pode chegar mais sem saber o que está acontecendo, ele já tem que chegar em sintonia, sintonizado com o que está acontecendo no dia a dia da propriedade. E eu digo por nós, a gente busca esse tipo de empresa. Se não tiver esse perfil, se não entregar isso, por melhor que seja o produto, seja nutrição, seja saúde animal, conosco lá pelo menos não fica. A pessoa quer se relacionar, a gente quer alguém que queira cuidar da gente, vamos dizer assim. Eu digo isso porque eu entrego muito e com muito amor mesmo. Quanto mais eu entrego, Túlio, mais volta para mim. O meu curso vendeu R$1 milhão. Esse ano, vai fazer 2 anos agora de curso. R$1 milhão é um curso online. Então, mas ali dentro tem muita entrega. Eu entrego mais daquilo do que eu prometo. Agora tem um monte de bônus. Eu falei, não, tá pouco, quero entregar mais. Então a pessoa nem imaginou que eu ia fazer uma aula como gerar valor para o produtor rural. É uma reunião em inglês que muito gestor hoje precisa, né? Para participar de reunião de alinhamento, de fechamento, KPI, indicadores de performance. Eu coloco a parte de gestão dentro de um curso de inglês aplicado para o agro. Não tava isso na grade, mas eu falei, não, mas isso é importante, eu vou colocar lá. Superar expectativas, né, Rízia? Falando um pouco sobre isso, de superar, entregar mais do que promete, voltando ao tema um pouquinho do inglês, porque se a gente for abrir aqui, a gente vai falar de temas diversos que eu já vi que a gente está em sintonia aí na questão do agro. Falando para o aluno especificamente, não tem muito milagre também, né? Entender que também tem que ter o tempo disponível para estudar, né? Para poder realmente estar falando. Você falou da questão da sua metodologia, de primeiro assimilar, entender o que está sendo dito para que isso grave no cérebro, ficar sentado para depois conseguir... Entender, porque senão é só barulho. É só barulho. Você tem que entender a mensagem, porque senão é barulho. É a mesma coisa de quando a gente era criança. Não tem milagre. A borboleta, a lagarta não vira borboleta por milagre. Ela passa por um processo. O difícil é fazer o fácil. O que é fazer o fácil? É estar ali todo dia. Agora, uma coisa que eu te falo, de experiência própria, porque eu já traduzi muito no campo, seu corpo no final do dia parece que passou dentro de uma colhedora de cana, uma moedora, nossa, seu corpo fica moído, é muito forte. Como é que a gente tem motivação para estudar inglês depois de um dia inteiro num dia de campo? Você não tem, esquece que você não tem. Você está morrendo de cansaço,
o seu cérebro é programado para te tirar daquilo que está te machucando, entendeu? Para te proteger, isso é natural. O que a gente faz com isso? Do it, just do it. Vai lá e faz. Só é igual exercício, né, todo Rita? dia. É igual exercício físico, né? É igual exercício físico. Exatamente. Você ficar escutando inglês ou falando inglês o dia todo, você acaba moído, realmente. Porque o seu cérebro, você está colocando ele em outra frequência ali, né, do que Não, o eu tô falando português. assim, Túlio, você passar o dia inteiro no dia de campo trabalhando, como é que você vai ter Entendi, vontade de estudar a hora que você chega em entendi. casa? Você não tem vontade, mas você tem só que executar. Se você fechar na sua agenda ali, ó, eu tenho que estudar todo dia, inclusive sábado e domingo. O seu cérebro, ele vai, é o exercício, o músculo começa a doer no início, dói pra caramba, depois fica ruim, mas depois fica bom, entendeu? Eu É digo, muito dolorido, depois vira uma bagunça, depois fica bacana. eu digo o seguinte, que o avanço, né, o improve, ele acontece exatamente naqueles momentos que você não está afim de fazer. Porque se você, quando você está tudo confluindo para você fazer, que você está descansado, se você fizer essas coisas apenas no momento que tudo conspirar a favor, você não vai fazer. Então, o avanço acontece exatamente de você fazer mesmo não estando afim de fazer. É uma Túlio, dica que a gente você é dá. produtor, você sabe disso. Você chega moído do sol, você fala, não, eu vou assistir um filme, eu vou tomar uma cerveja, eu vou descansar, vou jogar bola. Não, não vou estudar. Então, por isso que eu estou tentando fazer tudo para incentivar. É podcast, porque o pessoal passa 7 Isso. mil, 10 mil quilômetros na semana. Eu tô dando tudo de mindset, eu dou muito mindset, porque eu sofri muito. Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2005, mudei em 2005 para os Estados Unidos. Túlio, eu falava bem. Por quê? Focava em conversação, falava bem, falava tudo. Nossa, me sentia até bem. Só que quando falavam de volta comigo, nossa Entendi. senhora, parecia uma retardada. Não entendia nada, nada, ficava perdida. Tinha uma faculdade que eu estudava inglês todo dia era um setor diferente do campus que tinha que ir. Todo dia eu chegava atrasada. Eu não sabia onde que eram as aulas. Não, se eu te contar a técnica que eu arrumei para me ajudar, eu comecei a virar stalker. Eu segui as meninas que estudavam comigo para eu não poder chegar na sala errada. E aí começou a dar certo. Então foi meu recurso. Eu falei, gente, eu tinha que ter focado em entender, porque os japoneses que estudavam comigo falavam mal pra caramba. Eu estudava com árabe, com japonês. A pronúncia deles era horrível. Agora eles entendiam tudo. Era muito mais fácil para eles que estavam entendendo falar depois do que para mim que falava e entender depois. Os blocos de som, as reduções. Nossa, sofri demais com isso. Acho que isso aí serve para o pessoal que está nessa trilha, né, trilhando isso, essa busca pelo inglês, por ter mais fluência, que você hoje, né, que é professora, referência, teve todas essas dificuldades e você não parou, né? Você não entendia direito, mas você continuou. Acho que essa busca também de não desistir, né? Pô, eu não dou conta, eu não sei. E Não era uma você. opção. Não era uma opção. E todo mundo é 100% capaz de aprender inglês. Isso é. Não tem esse negócio de não tenho talento, tô velho demais. Isso é conversa, isso não existe. Meu Todo mundo é cérebro já 100% atrofiou. capaz. Hã? Meu cérebro já atrofiou. Não, não. Seu cérebro está na melhor fase do mundo agora. Isa, para a gente estar chegando quase no final aqui do nosso bate-papo, falando um pouquinho de alguns termos em inglês aí, que o pessoal, são, né, diversos, inúmeros verbos e nouns e etc. Mas, assim, para a gente colocar um highlight aqui em alguns deles, vou falar, inclusive, né, na pecuária, a minha especialização é em suinocultura, né, gosto muito de suíno, a gente tem uma pegada aqui com suíno. Pig farming, E né? Pig farm. Pig pig farm farm, seria então, a suinocultura, né? suinocultura. Aí você tem o piglet, né, que é o leitão. Aí É, você tem, inclusive, a matriz, que é SOW, né, que é, é SOW, que para é, agricultura também tem outro é. significado, né, que é de Semear. semear. Então, a matriz, né, como ela semeia leitões, é o mesmo termo. Aí você É, tem nursery, né, tem maternity. Então, etc. É é. uma Your slaughterhouse. English is
pretty good. I mean, you speak English. No, I'm not. Thanks. No, you're good. Quem sabe nós não fazemos depois uma entrevista em inglês, pelo menos In English, that'd be awesome. Eu tenho que estudar um pouquinho, mas quem sabe. Aí, assim, o que são alguns termos Você já morou nos Estados Unidos? Você já morou na Austrália, né? Morei na Austrália. Eu fiz lá o Cambridge, e aí passei lá 6 meses na Austrália e alguns meses na Nova Zelândia. Inclusive, você trabalhou com agropecuária lá? Não, eu fui para poder realmente fazer o inglês, o Cambridge. O teste, né? Eu fui com visto de... Isso? Tem tempo. Foi em 2007. Mas eu gosto, sabe? Eu mantenho o hábito de estar escutando e sempre vendo. E pesquisando, né? Artigos, você lê lá fora os artigos, é diferente, né? É bem bacana. Por isso que eu te encontrei. Maquinário também, né? Você trabalha com tecnologia também, você vê que o maquinário todo, né? Todo em inglês, né? Sem dúvidas. Não, inglês é melhor saber inglês do que português, pelo menos. Sabendo inglês, você sabe tudo. Risa, vamos falar alguns termos? Eu estava vendo aqui, por exemplo, me corrija aí, arrow, né? Arrow, que é gradear, é isso? Harrow. É um termo que o pessoal geralmente não, quando você fala, o pessoal não tem muita afinidade, né? To harrow, to level up, que é gradear e nivelar, né? To level up. Tem muitos termos, né? De maneira geral. To till pode ser também, gradear. O verbo, não, o to till é o verbo preparar a terra. Por isso que no till ou no tillage é o não preparo da terra, que a gente chama de plantio direto, né? Sim, entendi. E tem muitos termos, por exemplo, limestone é a pedra de calcário. Então, nós temos o verbo to lime, que é muito usado, que é calcarear, né? Fazer a calagem. E gypsum, que a gente chama o calcário calcium carbonate, que é o carbonato de cálcio, né? Sim. E o gypsum, que seria o gesso agrícola, a gente chama de calcium sulfate, que é o sulfato de cálcio, se eu não me engano. Legal. Assim, só para dar um gostinho para o pessoal de quantos termos tem, porque muitas vezes não são idênticos, né? Tem alguns termos que têm similaridade com o português, mas tem outros que são totalmente distintos, né? To spread, né? Spread, né? Que seria o... pulverizar, se você né? traduzir ao pé da letra, seria espalhar, mas eles não falam isso dessa maneira, né? To spread é fazer ali enfim, você, né, coloca o adubo lá de uma maneira geral. O cara que faz a colheita, o pickman, não sei se seria isso, né? Fazer a coleta, né, manual. Eu acho que é isso, né? To pick. Coletar. To pick, engraçado, quem trabalha com HF usa isso, que seria o colher, que seria o harvest, né? To harvest, to pick, eles falam muito isso no sentido de colher de maneira geral. Para soja também. A soja, soybean, mas os produtores chamam ela só de beans, por exemplo. É um exemplo. A soja pode ser chamada de soya bean também. Tem muitos termos. Nossa, tem muita coisa. Eu tô lembrando aqui agora. Muda muito, né, os termos. Quem fala de ensaio, aí você vai para um preparo da terra, fazer adubação, aplicação por cobertura lateral. Nossa, tem termos demais. Furrow, que seria o suco, né, de plantio, furrow. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa, precisa estudar. Risa, assim, para a gente finalizar, te agradecer pela entrevista, por esse nosso bate-papo, foi ótimo. Pedir para o pessoal aí... A oportunidade. Pedir o pessoal para seguir aí, quem não segue ainda, o Green Go Inglês, né? @GreenGo Inglês, é isso, no Instagram? Isso. Green de verde, né? GO, Gringo, inglês. No Instagram. Ou coloca meu nome no Instagram que já sai, Rízia Prado. E no LinkedIn eu tô como Rízia Prado também, que eu escrevo bastante artigo lá. Legal. E agora o podcast, que o podcast vai estar bacana, eu vou te mandar. Como é que vai chamar o podcast? Como é que vai chamar o podcast? Espalhando o Inglês Agro. Então aí, pessoal, Rízia Prado, Green Go Inglês e o podcast Espalhando Inglês Agro. Muita dica técnica, eu passo muita dica, como estudar inglês, como entender o inglês falado, como gerar valor ao produtor,
como falar melhor. Eu passo dica de site, eu passo muita coisa para você estudar sozinho também, para você treinar com estrangeiros. Tem um site bacana que chama iTalk. São aulas online lá, você pode treinar a conversação com o estrangeiro. Os professores são incríveis. Tem hoje, nossa, na minha época, Túlio, quando eu fui estudar inglês há mais de 20 anos atrás, não vou falar muitos anos, senão eu vou ficar muito velha. Vou revelar a minha idade. Era fita cassete, né, Risa? Tinha fita cassete, né, CD. Uma revista que eu esperava chegar de São Paulo, que demorava um mês para chegar. Nossa, eu sofri demais. Meu sonho era falar inglês. Hoje em dia está muito fácil. Eu falei, nossa, na minha época não tinha internet, né? Não, na nossa época. E assim, hoje você provê todo esse environment para o pessoal, então, né, para poder realmente buscar o que seja mais adequado para a pessoa, para estar em contato com o inglês. Bem legal. Olha, eu tenho uma coleção, na verdade, da minha mãe ainda. Minha mãe, ela trabalhou na Embaixada Americana e da BBC, entendendo? E aí, tipo aquelas enciclopédias, sabe? Uhum. Aí tava lá guardado, as que eu consegui salvar, tá lá comigo, porque é relíquia. Tem que guardar. Você também tinha aquele CDzinho do Ball, um laranjadinho, para fazer conexão na internet naquela época? Você lembra uns que a gente... Lembro, o Ball, o UOL era o que tinha, né? Aquela coisa complicada. Para conectar na internet. A sala de bate-papo, né? Mas hoje está muito mais fácil. Pessoal, siga aí, entendendo, a Risa. Siga também o @canal Blue Farm, YouTube também da Blue Farm. E contamos com vocês para que a gente possa estar espalhando o inglês agro e a inteligência no agronegócio aí. Risa, muito obrigado. Depois teremos outros bate-papos, com certeza, de outros temas. Valeu demais. Eu quero ir para Brasília também, te ver pessoalmente. Tá ótimo, estamos te aguardando aqui. Obrigada, pessoal. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Então, siga a Blue Farm, a Gringo Inglês, Rízia Prado. Vamos lá, vamos com tudo que 2020 promete. Promete, já iniciamos muito bem. Valeu, Rízia. Um abraço. Bye. Tchau. Bye, bye.